Olá, amigos queridos. Com a graça de Deus, nosso Pai, seguimos aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós estamos aqui lendo o item que fala sobre, havíamos estudado ali sobre Nicodemos, fazendo perguntas a Jesus, ainda no título Ressurreição e Reencarnação. É um título comprido, né? Longo, digamos assim, com tantos ensinamentos, e por isso estamos ali fazendo várias pausas, várias vezes parando um pouquinho para que possamos entender direitinho. Vimos um pouquinho sobre João Batista, sobre falar sobre o batismo, né? O que era ali o batismo, que depois a Igreja Católica ali se apoderou, né? Falando do batismo em forma ali de colocar, né? Que seria ali do batismo como as águas. E nós vimos que é do Espírito, né? A gente nascer do Espírito, e o que é de carne, como vimos, nasce da carne, o que é do Espírito nasce do Espírito. E vimos ali a pluralidade da existência nesse último estudo que fizemos na palestra anterior. E aí, agora nós vamos à leitura aqui, ó. Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo na passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida, desculpem, quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto pelo ensinamento da lei, Jesus pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e pela doçura. Então, o que Jesus coloca nesse pedacinho, né? E aí tem assim, depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E estas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condição de compreender certas verdades. Por isso que não podia ser falado assim tão claramente. Não porque ele quisesse entender. Era o mesmo que jogar pérolas aos porcos, como diz também numa passagem. Gastar seu tempo fazendo algo que não vai surtir resultado, não é? Então, é sobre isso. E ele nos coloca que os profetas que vieram antes dele se colocavam ali para ganhar o reino de Deus, matando os infiéis,
matando aqueles que eles queriam e achavam que deviam conquistar as terras do outro. E Jesus mostra que não é assim, não. Que não vai entrar no reino de Deus aquele que não nascer de novo. E como que se consegue, né? É pela caridade que apaga os pecados. Porque nós, com certeza, estivemos lá fazendo isso tudo também, né? Mas é através da caridade, da benfeitoria, que estamos limpando ali esses resquícios. E que os humildes, os mansos é que irão aos reinos dos céus. E Jesus vem mostrar que Deus é o quê? Amor. E que para entrar no reino é necessário praticar o amor. Se o reino é de Deus, que ensina a prática do amor, como é que vai ser pela violência, como fora durante toda essa existência aí de. Nós vemos nas psicofonias que por vezes acontecem nas casas espíritas, algum espírito se manifestando e dizendo que não quer nem ouvir o nome de Cristo, porque foi açoitado, que morreu, que isso, que aquilo, ou o nome de Deus. Mas foi Deus, foi Cristo que quis isso? Não, foi o homem ganancioso de poder, de querer mandar, de ser ali, colocar o outro como um subalterno, né? Alguma coisa assim. Então, Moisés ainda não tinha, na época que ele estava ali com o povo, né? Como trazer essa lei de amor. Porque já era difícil ele colocar, não matarás. Muito difícil, porque antes era assim. Em alguns filmes que eu relembro que vi na adolescência, era bem isso. E os outros mandamentos todos, porque o povo ainda não tinha esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por quê? Porque não conseguiam entender o que era o amor. Eles viviam aquilo, era tudo o que conhecia. Mas com a graça de Deus, Moisés conseguiu colocar a eles a existência de um Deus único, que era a base necessária para a vinda de Jesus, não é? Então vamos lá. Aqueles que do vosso povo morreram viverão novamente. O que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus. Vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teriam dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão novamente, entende-se que devam voltar a viver, e isso só pode ser uma nova reencarnação, entendida de outra maneira, no sentido da vida do espírito. O ensinamento desta passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria interrupção da vida da alma. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades dos castigos eternos, visto que estabeleceria o princípio de que todos os que estão mortos viverão. Mas, quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito está consumido, o que é? O que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias na minha vida, espero que minha transformação chegue. Transformação. A mudança, a reforma. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue aquele que lhe traga alguma transformação? Aí está a colocação do protestante de Osterwald, né? A primeira era a tradução de Sassi.
Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. É a versão da Igreja Grega. Ele vem nos colocando aqui algumas passagens de acordo com as traduções. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia viver novamente? A ideia de morrer uma vez, de reviver, faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias da minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente, ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei, né? Então, são as colocações. Nós temos ali, ó, quando ele coloca, né, a fala de Jó ali, né, que é a demonstração, não se pode supor que ele quisesse falar da regeneração pela obra do batismo, né, pela água ali do batismo. Por quê? Porque o batismo veio depois. Ele não falava reviver pelo batismo. Então, tem toda uma significação. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero minha transformação que chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei na versão grega. Refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se à pós-morte e diz que, nesse lugar, esperará o retorno à vida corpórea. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sob esse ponto e sob muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Mas a este entendimento, do ponto de vista religioso, acrescenta-se o ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos fatos. Como todas as causas têm um efeito, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade, em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as vidas sucessivas, isto é, pela reencarnação, revelam seus resultados para a humanidade. Materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela o motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender. E é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá seu verdadeiro sentido. Então, nós vimos nesses trechos últimos que lemos, mostrando tantas evidências tão antes, né, da chegada de Jesus, já colocando em outras palavras, mas dessa existência da vida além da vida e de que o voltar não é o voltar na carne, é o voltar do espírito. E aqui, nesse finalzinho que eu acabei de ler, encerra-se o item ressurreição e reencarnação, que mostra ali qual é a diferença, né? Que a ressurreição falava-se do corpo que renasce do corpo, embora
no judaísmo se acreditasse isso, ainda havia ali uma percepção vaga que eles não sabiam como esclarecer ou entender. Mas aí, na reencarnação, sabemos que é o espírito que é eterno e que reencarna num corpo novo. Bem, meus amigos, até o próximo dia de estudo. Fiquem todos muito bem com a graça de Deus, nosso Pai. Que assim seja.